tirar esse pedestal aqui, só para ele não aparecer muito. Tá ótimo. Amados irmãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor. E eu convido então você, nesse momento, a nós abrirmos as nossas Bíblias. Se você está com a sua Bíblia aí, se você está com o celular. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13. Obrigado. Verso número 10. Hebreus 13, nós leremos do 10 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também, Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Verso 13, vamos juntos, bem forte. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Eu acho que, se você não está com a sua versão igual à minha, joga aqui, está na tela aqui o verso 13, Cade. Mais uma vez, bem fortes, bem forte, bem uníssono. Vamos lá. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Eu vou ler sozinho o verso 14. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos cânticos que foram ministrados aqui. Porque, Senhor, na realidade, esses cânticos, eles expressam, Senhor, o nosso caminhar diário de alegria, de gratidão, pelo privilégio de nós estarmos na companhia do Senhor, de nós termos acesso ao Deus vivo e todo-poderoso, porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus misericordioso, e o Senhor é um Deus que nos equipou através da tua palavra, Senhor. Ajude-nos a amar a tua palavra, Senhor. Transforma-nos, ó Senhor, a partir da tua palavra, Senhor. Que nesta hora, Senhor, nós possamos de fato ser trabalhados pelo teu Santo Espírito, Senhor. Molde as nossas vidas pela luz da tua palavra. Nós oramos em teu nome humildemente, Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero nesta noite, então, com o texto que lemos, falar sobre o seguinte tema: separados por Cristo e para Cristo. Separados por Cristo. Nós fomos. Nós temos, na verdade, algo muito especial. Várias religiões, mundo afora, possuem sempre um altar. É uma prática ancestral. Criar um altar e oferecer algo a um Deus. Nós temos um altar, e como nós lemos aqui, esse altar é um altar muito especial. Porque diferente do altar do Antigo Testamento, que era colocado animais, e a carne até poderia ser consumida, o benefício era só ali, naquele contexto imediato. Através de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, através de Cristo nós temos um altar. E o nosso altar é a cruz do Calvário. O nosso altar é a cruz de Cristo.
Por quê? Porque Jesus, o próprio Deus, ele se fez pecado por nós. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele não conhecia o pecado, mas ele se fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só, então, aquele que não tinha pecado, assume o pecado. Ele não tinha pecado por quê? Porque ele era justo. E nós é que tínhamos os pecados e não éramos justos. Ele inverte. Ele assume a nossa culpa, ele assume o pecado para nos transformar, para nos transportar, de maneira que agora nós somos transportados para o seu reino, e no reino do seu amor, só pode ter uma vida lá se tiver uma vida santa. A Bíblia diz assim que o que faz separação entre nós e Deus? O pecado. Então, para ter acesso a Deus, tinha que ter a remissão, tinha que ter a limpeza dos pecados. Como que Cristo faz isso? Ele faz através da sua vida sendo entregue numa cruz, a cruz do Calvário. Jesus também toma o quê? A maldição que havia na lei. A lei apontava para uma maldição. Essa lei era categórica. Essa lei, ela dizia: todo aquele que for pendurado no madeiro será maldito. E aí, meu irmão, uma notícia boa para você. Se você recebe Cristo Jesus como seu Senhor, se Ele se revela na sua vida como Salvador da sua vida, se você começa a entender que de fato sem Cristo você não pode viver, que Ele é Senhor da sua história, toda maldição contra você é quebrada através desse altar chamado Cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Você não precisa procurar mais nada. Você não precisa procurar uma semana para libertação. Você não precisa passar 7 semanas indo à igreja. Você precisa crer e viver a pessoa de Cristo crucificado, que ressuscitou ao 3º dia. É esse evangelho que nós temos. Lá em Gálatas capítulo 3, verso 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ou seja, Ele não tinha maldição, Ele não tinha nada que desabonasse, mas Ele assume uma posição de maldito, para que você possa ser bem-aventurado, para que você possa ser mais do que feliz, você possa desfrutar de uma paz que ela excede a circunstância. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Nós louvamos a Ele. E olha só, Cristo assume o nosso lugar. Cristo assume um lugar que não era dele. Nós hoje pela manhã falamos sobre os anjos. Deus não fez assim com os anjos, né? Deus viu que eles se rebelaram e Deus deixou os anjos na rebelião. Deus não teve misericórdia e graça com os anjos. Só você. E não é qualquer um não, tá? Não é o mundo todo não. É só a igreja. Jesus teve misericórdia e graça sobre a sua vida. Ele redimiu todos aquele que Ele chamou para Ele. E se nós temos essa remissão, nós temos justamente por quê? Porque tinha que ter uma ação concreta. O povo de Israel recebeu as leis através de Moisés, e Deus foi categórico. Lá em Levítico, capítulo 16, vai trazer uma narrativa a respeito do que o povo de Israel tinha que fazer. Olha só, essa figura aqui é muito interessante. É a figura de 2 bodes. Esses 2 bodes, um que era o emissário e o outro que era o vicário, aquele que ali era um apontamento. Olha o que diz aqui em Levítico capítulo 16, verso 26 ao 28. E aquele que tiver levado o bode emissário, lavará suas roupas, banhará o seu corpo em água, e depois, olha só, entrará no arraial. Arraial, ou acampamento,
É a mesma palavra, tá? Mesmo sentido. A sua Bíblia pode estar aí arraial, a minha estava acampamento. Diz assim: mas o novilho e o bode dá oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. O couro, a carne, o excremento deles serão queimados. Aquele que o queimar lavará suas roupas, banhará o seu corpo em água, depois entrará no arraial. Meus irmãos, olha que impressionante. Os bodes aqui oferecidos em sacrifícios eram levados para fora do arraial. E aí o que acontecia? Assim, nós temos um símbolo aqui acontecendo. Jesus, ele vai cumprir de maneira plena esse apontamento lá do Antigo Testamento. Como? Observem bem. O Senhor Jesus também foi levado para fora do arraial. E eu quero nesta noite, então, apresentar alguns pontos. Por que Jesus foi para fora do arraial? O primeiro ponto, então, nesta noite: somos separados. Nós somos separados por Cristo. Quem revelou a você, Ana Júlia? Não foi a sua mãe. Não foi a igreja. Quem se revelou a você foi o próprio Senhor Jesus. É Ele que se revela a nós, porque a obra que Ele fez foi perfeita. Ele não fica assim torcendo para alguém chegar nele e aceitá-lo. Ele, na verdade, Ele fez uma obra tão perfeita que agora o Espírito Santo aplica aquela obra no coração de uma pessoa, de uma adolescente, e ela agora crê, e os olhos são abertos, e ela percebe que sem Cristo ela estaria perdida. E aí, ela rende a sua vida a Cristo Jesus. Então, a pessoa é separada por Cristo. Não tem como comprar isso. Não tem. Não tem como participar disso se não for pela ação do Espírito Santo. Não tem. Aqui também, à guisa de informação, você não pode colocar a sua fé na pessoa que está do seu lado, no pastor da igreja, no presbítero, no diácono, porque na realidade, quem separou você para pertencer a Cristo, para pertencer a Ele, foi o próprio Senhor. E aí tem um detalhe importante: essa caminhada na presença de Cristo só vai ser de fato revelada se era pertencente, separado de fato por Cristo, através dos frutos, não é assim? Através do fruto a gente conhece o quê? Conhece o quê? A árvore. Através do fruto conhece a árvore. E se a gente tiver umas dúvidas, no dia do juízo, nesse dia vai se revelar de fato o fruto que pertencia ao Senhor e o fruto que não foi separado por Cristo. É por isso que tantas vezes tem tanta gente, dá tanto trabalho, né? Dá um trabalho na igreja, dá um trabalho para a esposa, dá um trabalho para o esposo, dá um trabalho aonde está, e aí diz que é cristão ainda, né? É evangélico. Olha só. Por quê? Porque se Cristo não separar essa pessoa, ela jamais vai se render ao Senhor. Porque a obra que Cristo fez é uma obra perfeita. Cristo veio para cumprir o plano que o Pai estabeleceu. Olha o amor que Deus tem por você. Você deveria continuar aqui cantando e adorando o Senhor, no mínimo, até meia-noite, porque o culto que Paulo foi participar, Poliana, durou muito, foi até meia-noite. Parece os africanos lá, né, adorando ao Senhor com alegria, né? Aí o que aconteceu? Jesus, ele veio cumprir um plano que o Pai, o Deus que é santo, que não tem parte com o pecador, ele estabeleceu um plano. Você já imaginou um Deus santo se relacionar com gente pecadora como eu e você, Marcos? Isso é um absurdo. Mas Deus estabeleceu um plano. E qual foi o plano? Lá em João 20, 21, nós temos essa referência. Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Falando para os discípulos. Assim como o Pai, olha só, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês para anunciar o que vocês viram. O Pai que enviou o Senhor Jesus. Por quê? Amado irmão, amada irmã, porque você, eu tenho que falar essa palavra, né?
Você é amado de Deus antes da formação do mundo. Isso transpassa qualquer amor. Amor do pai, amor da mãe, amor de um relacionamento amoroso. Você é amado. E só quem experimenta de fato ser separado por Cristo pode dizer que alegria que agora tenho no meu coração. Deus se importou conosco. A palavra de Deus nos mostra que Cristo abriu mão da sua glória. Ele é Deus. Ele abriu mão da sua glória, de ser igual a Deus. Ele veio como homem. Nasce no meio de gente pobre, simples, e vive a vida toda com esse grupo de pessoas. Não se importando, pelo contrário, amando essas pessoas. E sabe o que acontece? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 até o verso 21, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata, ouro, que vocês, Igreja Presbiteriana Semear, Igreja do Senhor Jesus, em todos os lugares da terra, foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro. Como é que era esse cordeiro? Como é que ele era, o cordeiro? Tá, não? Eu estou no vácuo aqui então. Joga aí, Cádio, 1 Pedro 1, 18 a 21. Esse cordeiro, meus irmãos, sem defeito. Ele era um cordeiro perfeito. Um cordeiro que não tinha uma falha, não tinha um erro. É uma analogia, claro. O cordeirinho que era apresentado diante de Deus lá no Antigo Testamento não podia ter defeito. Jesus não tinha defeito nenhum. Ele era o próprio Deus. Mas o que ele faz? Ele entrega a sua vida e o seu sangue é derramado. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhes deu, ou melhor, e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Amados irmãos, eu quero então nesta noite afirmar, agora nós somos pertencentes a Cristo. Quem sabe que faz parte desse reino do Senhor Jesus, diz amém. Você pertence a Ele? Você tem acesso agora a quem? Ao Pai. Mediante uma obra realizada na cruz do Calvário. Mediante uma obra que agora, meus irmãos, o sacrifício do altar, agora é a cruz do Calvário. Não há outro sacrifício. Perceba que isso é muito mal entendido se não for pelas Escrituras. Você já percebeu que tem gente que faz sacrifício até hoje? O sacrifício é sempre uma forma de agradar a Deus. Essa é a ideia do homem. Então você percebe que tem pessoas que fazem assim, algo diferente, faz uma romaria, faz algo assim, com todo esforço. E aí a ideia é, estou fazendo um sacrifício. A palavra de Deus nos mostra que o único sacrifício já foi feito de uma vez por todas. Qual é? A cruz de Cristo, através da qual Ele se entrega por você e você crê que Ele venceu a morte e através da sua ressurreição. Romanos capítulo, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse texto, capítulo 5, mas ele diz que nós fomos justificados mediante a fé, através da obra de Cristo Jesus. Você não é mais agora de Cristo, porque você fez uma coisa muito boa. Você não é de Cristo, porque Ele sabia que você um dia faria alguma coisa muito boa. Você é de Cristo, porque Ele separou a sua vida lá no ventre da sua mãe. Ou antes disso, né? Porque foi antes da formação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Só pode se apropriar através da fé.
só pode se apropriar disso se o Espírito Santo tocar o seu coração. E eu oro para que Deus toque cada dia mais corações nesta igreja, nesta região, nesta cidade, e nos use para a glória do Senhor Jesus. Separados por Cristo. Essa separação agora tem um propósito. Se nós somos separados por Cristo, verso 13, nós vamos agora notar algo importante. Nós somos, no verso 13, separados para Cristo. Tem um propósito agora. Tem uma meta. Esse sacrifício de Cristo aponta algo para nós. Eu quero ler novamente o verso 13. Diz assim, 13. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou, separados para Cristo. Se já somos de Cristo, devemos então agora fazer o quê? Viver para Cristo. As duas coisas estão ligadas. Não tem como ser de Cristo e não viver para Cristo. É isso que Jesus vai deixar muito claro na sua palavra. A partir do momento que ele deixou o modelo, o autor aos Hebreus, ele está combatendo uma prática judaica terrível. O autor da epístola aos Hebreus, nós não sabemos quem é, pode ter sido Paulo. Ele escreve de maneira que os judeus estavam agora se convertendo ao cristianismo, mas eles ficavam um pouco de dúvidas, ficavam um pouco assim sem saber se estava certo mesmo, e voltavam a algumas práticas do judaísmo. Eles voltavam a práticas que Deus, através de Cristo, tinha agora abolido através da cruz do Calvário. E agora o que acontece? A vida religiosa dos judeus, novamente no foco. Só que qual é o problema da vida religiosa dos judeus? Olha só o que o texto diz: saiamos a ele fora do acampamento. Meus irmãos, a vida do povo de Israel, a vida dos hebreus, dos judeus, sempre foi muito religiosa. Mas foi muito. Não foi pouco não, né? Se tem um povo que ensinou o que é religião, é o povo de Israel. Meu Deus. Eles tiveram coragem de apresentar lá os cordeirinhos faltando um olho. Tiveram a coragem de oferecer culto a Deus e no outro dia estava cultuando a Baal. Eles sabiam muito bem o que era ritual. Ritual era com eles mesmos. Só que tem um detalhe. Agora o texto nos chama a atenção. Saiamos a ele fora do acampamento. E aí é o grande desafio para você. Se você pertence a Cristo, se Ele chamou você, você precisa sair fora do acampamento. Você precisa sair fora do arraial. Pastor, o que é isso? Jesus foi humilhado. Jesus foi humilhado pelos próprios judeus. Jesus foi humilhado pela religião da época. Quem é esse aí? Bate nele. Deixa ele desfigurado. Não foi isso que nós estudamos esses dias? Deixa ele desfigurado. A religião judaica desprezou Jesus. Jesus não foi oferecido. Ele não foi sacrificialmente entregue dentro do templo. Interessante. Jesus foi ser crucificado fora da cidade, fora do arraial, de maneira humilhada. Os judeus bateram nele e deram risada. Jesus foi humilhado fora do arraial. Jesus, pela sociedade da época, um romano jamais seria crucificado. Jesus foi humilhado socialmente, religiosamente. Jesus, ele está agora sendo vituperado. Quem conhece essa palavra? Palavra bonita. Mas o que ela significa? O vitupério de Jesus é ele ser humilhado, desonrado, ele ser desprezado, afrontado, caluniado. E ele fez como isso? Como ovelha muda.
Ele sofreu a pressão da religião. Ele sofreu a pressão como um bandido que é martirizado, pendurado numa cruz. Mas ele ficou calado. A palavra de Deus nos mostra que Jesus, ele agora apresenta um novo caminho. Mas é um caminho através da obra vitupéria de Jesus. É uma obra que ninguém deu atenção, todo mundo ridicularizou, a sociedade humilhou Jesus. Mas o que acontece? Jesus apresenta um novo caminho fora do arraial dos judeus. Jesus apresenta um novo caminho fora da religião. A religião ritualística. F.F. Bruce fala algo muito interessante. Nunca tinha ouvido isso. Por isso está sempre aprendendo, né, pastor? Sempre. Ele diz assim: devido ao pecado da adoração ao cordeiro de ouro, o pecado havia manchado o campo dos israelitas. Lembra dessa passagem? Aonde que o povo de Israel fez um cordeiro de ouro? Não foi lá no pé do Monte Sinai? No deserto? Não foi lá? E aí quando Arão estava com a turma lá, juntou os anéis, as argolas e fizeram um bezerro de ouro. Quando Moisés volta, Moisés fala assim: não é possível que está acontecendo isso. E Deus vê aquilo, e sabe o que acontece? Ele diz assim: o pecado havia manchado o campo dos israelitas. Moisés, portanto, colocou a tenda do encontro, porque tinha uma tenda do encontro. Vai ler lá Levíticos. Tinha uma tenda que Deus se revelava a Moisés, falava com ele, uma nuvem descia, e o povo ficava, todo mundo na sua cabana, na sua, como é que chama? Tenda. Olhando aquilo, Deus falando com Moisés, e o povo tremendo de medo, vai que acontece alguma coisa diferente, né? E eles louvavam o Senhor. Deus é verdadeiro, Deus é o nosso Deus, Deus está do nosso lado, Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Aí sabe o que aconteceu? Deus colocou, segundo Bruce, a tenda do lado de fora, porque o povo manchou com o pecado o arraial do povo que era de Deus. A religião judaica manchou o projeto de separar um povo para Deus. A religião em si, ela mancha, porque ela é meritória. Mas agora, Cristo Jesus estabelece um novo acesso, um novo caminho fora do arraial da religiosidade, fora do arraial da sociedade que avalia as pessoas pelo aquilo que ela tem, por aquilo que elas apresentam. Jesus inaugura um novo caminho, e esse caminho agora é oferecido através da fé, pela obra da cruz do Calvário. Essa obra agora, ela rompe o padrão judaico. Os judeus achavam que eram de Deus porque eles nasciam com sangue azul. Porque eles eram melhores. Porque eles eram aqueles que receberam as leis. E a vida deles não era coerente com os rituais que eles ofereciam. Jesus vê tudo isso. E agora ele sai fora, ele é levado para fora do arraial, e a sua cruz foi levantada fora da cidade. Todos zombando, todos ali. Do mesmo modo, nós agora, todos aqueles que pertencem a Cristo, nós precisamos sair fora do arraial religioso. O arraial religioso, Edna, foi manchado. Nós precisamos romper com o arraial que simplesmente nos considera bons cristãos, porque estamos numa cadeira branca, por sinal, queremos trocar. Mais confortável. Diz amém? Quem já saiu com a cadeira nas costas esses dias atrás aí? Quem já saiu com ela nas costas? Só o pegador aqui, eu. Só eu, sou o reclamão. A cadeira não representa que nós somos do Senhor.
O microfone não representa que eu sou do Senhor. A equipe aqui não representa que pertence ao Senhor. O seu cargo não representa. Saiamos fora do arraial. E a maneira de ter acesso a Deus é de fato sair fora do arraial. Mas sabe o que aconteceu com Jesus? Ele foi desprezado, Flaviano. Ele foi vituperado. Ele foi humilhado. Falaram mentiras. Caluniaram. E existe agora um detalhe, meus irmãos. Você hoje, nós precisamos juntos assumir uma vida cristã fora do arraial da igreja presbiteriana Semear. Nós precisamos. Porque se você e eu, nós, juntos, acharmos que nós temos acesso a Deus, porque você vem num culto, você tem acesso a Deus porque você é dizimista, você tem acesso a Deus porque você vai na escola bíblica dominical, é pouco. E tem gente que nem isso faz. Mas não é por mérito. É por coração rendido. O sair fora do arraial é viver o cristianismo, o evangelho. Essa palavra cristianismo é até hoje, muitas vezes, ruim. O evangelho vivo é viver aqui com alegria, com espontaneidade, ser aquele que coopera com tudo que aparecer e lá fora dar um testemunho. Eu não pertenço mais a mim, eu pertenço a Cristo Jesus que me resgatou na cruz do Calvário e eu vou comemorar domingo que vem a Páscoa dele. Sabe qual que é a Páscoa dele? A ressurreição dele. Viva assim. Jesus está te chamando. Viu, Isabel? Marister e Companhia Limitada, a viver assim. Nós somos chamados a vivermos assim. Um terceiro aspecto, verso 13 ainda. Somos separados para Cristo em meio às adversidades. Alguém já disse assim que se nós fizermos um apelo aqui, quem deseja viver no céu, quem deseja andar com Deus no céu, quem deseja estar no Santo dos Santos, a igreja evangélica no Brasil, que são quantos milhões? Nem sei, não acredito, é fake, vai dizer assim, oh, eu quero. Aí a grande pergunta vai ser então, para viver lá, tem que assumir a cruz aqui. Aí o número vai cair. Aí vai desapontar. Porque é esse evangelho que nós temos na palavra de Deus. O texto diz assim: somos chamados, separados por Cristo, para Cristo, em meio às adversidades. Sair do arraial custou muito para Jesus. Sair do arraial custou muito para Ele. Um sofrimento na carne e no espírito. Um sofrimento intenso. Ou você acha que aquele que estava sentado lá no trono, hoje pela manhã nós estudamos isso, os anjos cantavam a eternidade assim, santo, santo, santo é o Senhor. Aí de repente ele vem aqui para a terra para ser o quê? Humilhado. Humilhado. Colocaram uma coroa de espinhos sobre ele, uma coroa para machucá-lo. E o que acontece? Cristo Jesus apresenta um modelo para mim e para você. Por isso que esse cristianismo não atrai tanta gente. É por isso que a gente não faz promoção do evangelho aqui. Não faz. Para seguir Cristo tem que ser esse modelo. Pode ser que a gente custe mais a alcançar mais gente. Nós vamos ter que orar mais, viu, Machado? Sabe por quê? Porque quando uma pessoa de fato é convencida pelo Espírito Santo que Cristo é Senhor da sua vida, ele está aberto, ele está desejoso a enfrentar o que for, mas permanecer em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos mostra que somos chamados a compartilhar do opróbrio de Cristo. Aqui, meus irmãos, você é chamado para viver uma vida de desafios e lutas, mas não é para ficar mais rico, não. Isso aí é tolice, bobagem. A Bíblia diz assim, que ele que quer ficar rico é perigoso, dá trabalho, e normalmente a maioria é frustrada. Ou tem mais rico ou mais pobre? Como é que é a turma aí fora? Tem mais gente rica ou mais pobre, Gisele? Uai, é lógico.
Então você pode se frustrar. Mas a palavra de Deus nos chama a um convite. O Senhor nos chama para sair fora do arraial. Por quê, meus irmãos? Ele tem um propósito. Quando nós assumimos essa posição, você vai assumir assim amanhã, segunda-feira. A palavra de Deus já me alertou. A palavra de Deus, é isso que eu tenho que falar para os adolescentes, para os jovens. A palavra de Deus já nos alertou. Olha o que ela diz. Ela diz que nós precisamos sair fora do arraial como Jesus saiu. Então o modelo é Jesus. Se ele saiu fora do arraial, ele foi humilhado lá fora. A religião da época desprezou ele. A sociedade desprezou. Parece alguma coisa semelhante ao que a igreja vive hoje? Olha só o que a palavra de Deus diz lá em João 17,14. Jesus orando. Olha o que Jesus fala para Deus. Ele está falando com o Pai. Olha o que ele diz. Eu lhes tenho dado, Jesus falando para o Pai. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o que o mundo fez então? Vocês estão assustados à toa. Você fica assustado sendo crente lá, quando você fala uma verdade da Bíblia e as pessoas dão risada. Você fala, mas você acredita nisso? Lá na escola, Marister, você fala assim, mas você acredita em Deus? Sabe por que eles falam isso? Porque o texto está falando aqui para nós, ó. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou. O que é o mundo? O mundo não é o seu amiguinho. Adolescentes, você tem que orar por ele, para que Deus alcance o coração dele. O mundo é o sistema. O mundo nunca vai conspirar a favor do reino, sempre contra, até que volte o Senhor. O mundo sempre vai ver a palavra de Deus na sua boca e vai dar risada de você. Você pensa assim? Você acredita assim? Você tomou essa decisão na sua vida, você vai romper com tudo isso? Que bobagem. É o que Jesus está falando. Porque eles não são do mundo. Aqueles que têm a palavra de Deus e tiveram um encontro e pertencem a Cristo, não é daqui. A alegria é sempre em contraste com esse mundo. As pessoas aqui desejam tanta coisa. E você fala assim, mas que bobagem é essa? Ou você assiste um programa e fala assim, mas que vergonha nacional é essa aí? A mais cantada no mundo. Aí você fala assim, não é brasileira ainda, a miserável pecadora. Aí você fala assim, mas não é possível, está tudo invertido. Mas é claro que está invertido. O Senhor Jesus já deixou bem claro. Nós que temos a palavra do Senhor, seremos odiados. Eles são, como é que é o nome? Extremado fugiu. Bitolados, fanáticos, alienados. Eles são tudo isso. Não, nós não somos. Nós recebemos a palavra de Deus e ela fez uma transformação nos nossos valores e nós temos alegria hoje em pertencer ao Senhor. Só se pertencer a Cristo. Senão você fica dentro do arraial, cheira a ovelha, mas só cheira a ovelha. A cabeça e o coração é de bode. Deus, eu creio, nos chama, meu amado irmão, minha amada irmã, a assumir o modelo de Cristo na nossa história. E como é que vai ser isso, Daniel? Só existe uma maneira, Daniel, de você servir o Senhor. O Fábio, o pastor, servir ao Senhor, nós tendo na nossa boca a palavra de Cristo. Porque tem jeito de viver como cristão aí fora, viu? Os evangélicos da pesquisa, está aí. Por que não tem perseguição contra a Bruna, não sei o que, Zine? Ué, não tem mudança de vida nenhuma, ué? Não foi isso que a gente falou isso ontem nos adolescentes lá, né, Gisele? Ué, se você não mudar nada, minha filha, ninguém vai te confrontar com nada, ué. Agora muda um hábito na sua vida e se apresenta aos seus amigos. O que eles vão te chamar? Faz isso. O Machado saiu de... Vou contar um gancho aqui, né? Cadê o tempo aqui? Um dia eu estou assim orando pelo Machado. Senhor, tem misericórdia desse irmão, converta ele de verdade. E eu na minha oração, né? Oração crente. Senhor, tem misericórdia. Depósito de bebida.
deve ser um cachaceiro daqueles. E eu, mas é tão gente boa, Senhor, com aquela cara assim amorosa. E eu só pensando. Aí um dia eu fui lá visitá-lo, primeiro dia. Visitei, pastor assim, chegou, educado, não falou nada, só observando. Aí eu falei, o Senhor da glória, e orando. Fui embora, não ofereceu cerveja, eu falei, tá bom. Depois de bebida, né? Me perguntou se eu tomava, mas eu estava sem graça, não perguntei nada para ele não. Continuou a nossa amizade, e vai mais um dia, vai outro. Aí um dia, Machado, e como é que é nessa questão do depósito? Pois é, pastor, é difícil demais, porque me canso demais, trabalho demais. Mas assim, eu estou desejoso que Deus abençoe cada dia mais, não sei o que Deus tem. Aí eu perguntei, né, eu não aguentei. Só que eu perguntei, e você bebe? Não, pastor, nunca bebi, você acredita? Eu fiquei assim, não, que vergonha, pastor julgando o irmão. Chamou de bebum. E eu pensando que estava libertação do álcool. Aí até falou, de vez em quando um irmão vem aqui buscar uns. Parar de buscar, pastor. Parar de buscar aqui. Olha lá, hein? Toma cuidado, hein? Tenha controle. Dentro de casa, hein? Aqueles que ainda. Mas se possível, elimine, não é assim, dona Fátima? Amém. Amados irmãos, saiu com a Bíblia dentro do depósito de bebidas, desfilando, que nem gente apaixonada. Você já viu gente apaixonada? Ele quer demonstrar amor, ele quer deixar claro que ele ama aquela pessoa. Saiu com a Bíblia toda bonitona assim. Nunca tinha ganhado uma Bíblia, ganhou uma Bíblia. Aí saiu com a Bíblia, já parou, onde você vai com essa Bíblia aí? Vou para a igreja, vamos comigo? Que igreja? Como assim? Você vai para a igreja? Sair fora do arraial é confrontar este mundo com os valores que Cristo colocou no nosso coração. Não é imposição do homem, porque se for imposição da igreja e da religião, não vai dar certo. Não faz por isso. Mas se o Espírito Santo toca, convence do pecado e fala, Cristo é a saída, é a solução da minha vida, Ele é Senhor da minha história. Aí o que acontece? A pessoa agora, ela se apresenta como cristão verdadeiro. E sabe o que acontece? As pessoas ficam chocadas. E normalmente não é resposta boa que a gente ouve. Você está doido, você pirou, vai te levar a carteira toda, toma cuidado com o pastor. É assim. É esse tipo de relação que nós temos hoje nos nossos dias. Mas Cristo chamou cada um de nós a dizermos assim, Cristo transformou a minha vida e eu confronto os valores perdidos deste mundo. Pensa um pouco, reflete comigo. Se esse mundo não está assim, meu amigo, eu tenho certeza que ele vai refletir com você. O problema é que nós temos um confronto, irmãos. O confronto é de nos posicionarmos em Cristo, de nós não sermos covardes, porque se nós também, lá em Romanos capítulo 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca, não é confessar aqui, dona Cândida, é fácil para nós, né, dona Cândida? A gente confessa aqui, canta aqui que parece um xiol, tem um nome do pássaro, roxinol, não é xiol não, um roxinol, canta que é uma maravilha. Mas meus irmãos, tem que estender para a semana. A nossa vida tem que ser na escola, tem que ser no dia a dia com os colegas, e não é o seu chato, não é o seu estraga prazer, mas é nos posicionarmos nos valores da palavra de Deus, porque o mundo não conhece. O mundo não conhece. Está aí perigando aí o aborto da vida, mas é claro que vai fazer aborto mesmo. Não conhece a palavra de Deus, até eu ia entender que não faz aborto mesmo. A gente faz, aí se escapulir, depois aborta. Porque não tem entendimento. Como é que você vai cobrar de alguém que não tem entendimento? Mas nós temos o entendimento, nós temos a palavra de Deus, e se de fato nós somos do Senhor, se nós somos, nós temos que ter com a boca a confissão no dia a dia. Não é uma confissão única. Tem gente que fala assim, pastor Hugo,
Eu recebi Jesus lá na igreja, batizei, falei que Ele é Senhor da minha vida. É o estilo evangélico Marquezine. Confessa, mas não vive, não tem parte com o Senhor. Tem que lutar. Porque essa realidade do cristão, meus irmãos. O Senhor nos chamou para enfrentarmos uma batalha. Uma batalha, um crente que apresenta a Bíblia e os valores de Deus entre os amigos, entre a família. Você pode ter certeza que ele está lutando contra outras coisas, contra o pecado, que todo dia se levanta contra você e contra mim. Ele assume uma vida cristã e agora não é mais religioso apenas, ele vive para proclamar Cristo, o que Cristo tem feito na vida dele, e ele luta contra o pecado que tanto nos assedia. A palavra de Deus nos mostra que esse é o caminho de nós então agora servir ao Senhor Jesus. Essa batalha, meu irmão, é para mim e para você. Charles Spurgeon, na sua devocional diária, diz assim, eu quero ler porque é muito rico. O Senhor Jesus, ao carregar a sua cruz, saiu da cidade para sofrer. O motivo que o crente tem para sair fora, sair do arraial, do pecado e das religiões, não é um intenso desejo de ser diferente, e sim o exemplo do seu Senhor. O discípulo tem de seguir o seu mestre. Cristo é o nosso mestre. Você não tem que preparar o seu filho para ser um esquisito. Você tem que ensinar o seu filho a amar o Senhor Jesus, encher ele de Bíblia, valores da palavra de Deus, e o Espírito Santo vai trazer discernimento no coração dele. Você pode botar uma bolha nele. Se o Espírito de Deus não convencê-lo, ele vai ser a bolha, o esquisito, e ainda não pertencer ao Senhor. Nós somos aqueles que somos chamados, inclusive, para ser os mais estudiosos, os mais dedicados, boas amizades, mas que não abrem mão da palavra do Senhor. Charles Spurgeon diz assim: você não pode experimentar um crescimento na graça, em qualquer nível, enquanto estiver conformado com o mundo. Meus irmãos, nós temos vivido uma fragilidade do cristianismo de uma maneira assim muito avassaladora. A gente nota que a Bíblia é uma ausente na vida dos cristãos. A Bíblia é a condição para nós crescermos. Se você quer sair fora do arraial, se você quer de fato ser chamado de pertencente a Cristo, você tem que desenvolver a sua caminhada cristã, pedindo ao Senhor graça para amar a sua palavra, anunciando em oração: Senhor, não deixa o meu coração se conformar com este mundo. A palavra do Senhor nos mostra que nós temos uma relação muito direta com esse desafio que o Senhor nos propõe, sairmos do arraial. Irmãos, eu quero citar pela última vez Charles Spurgeon dizendo assim: o caminho da santidade, a vida de separação pode lhe causar muitas dores e fazer de cada dia uma grande batalha. Presta atenção, crente. Apesar disso, é uma vida feliz. Nenhuma alegria deste mundo pode sobrepujar a alegria do soldado de Cristo. Jesus se revela de modo tão gracioso e proporciona refrigério para nossa alma, que o guerreiro sente mais calma e tranquilidade em sua luta diária do que os outros em seus momentos de descanso. Quem já teve a vida transformada por Cristo e veio do lodo? Só alguns aqui, esse povo é santo demais. Eu vim do lodo. Aí quando você vem do lodo, do poço, imundo, aí você percebe que agora ser cristão é uma batalha, porque a vontade pecaminosa continua aflorada, os nossos desejos continuam aflorados.
Mas agora tem um detalhe. Quando a gente caminha com Cristo e faz a vontade dEle, e nega a nossa carne, a nossa natureza humana, há uma satisfação na nossa alma. Nós nos encontramos porque nós dizemos: eu experimentei o visitar de Deus no meu coração, nada se compara, não tem um prazer nesta vida que eu já experimentei que se compara com essa paz. Você já viveu isso? Já viveu? Tem que viver, porque se não viveu, pode ser que você ainda não saiu do arraial. E o convite nesta noite é: saia do arraial. Saia do arraial que tantas vezes nos prende. Mas nós precisamos, para crescer, sair desse arraial. O caminho de santidade é um caminho de comunhão. E assim esperamos receber o quê? A coroa. Meus irmãos, Deus não tem pouca coisa não. Ou vocês acham que nós não estamos aguardando? Estamos sim. Eu digo assim: eu não quero essa satisfação momentânea no dinheiro, no sexo, fora do casamento, no poder. Eu não quero essas coisas na minha vida. Eu tenho desejo por elas, mas eu luto contra elas, porque agora a minha satisfação é ter a paz de Cristo, e mais, eu aguardo a coroa que o Senhor tem. Lá vai ser gozo, satisfação eterna. O que Moisés fez? O que Moisés fez? Ele foi criado pela egípcia. O que a palavra de Deus diz assim? Que Moisés foi criado no meio dos faraós lá, do faraó líder, mas ele abriu mão da grande glória que o Egito tinha, os faraós tinham, porque ele tinha na mente, no coração, nos olhos, apontando para Cristo Jesus. Hebreus. Ele abriu mão das coisas transitórias da vida, para alcançar a maior e a melhor. O convite que eu quero fazer para você, você só pode fazer isso se o Senhor tocar o seu coração, se você é dele. Mas se você é dele, meu irmão, crente, e eu creio que você tem a oportunidade para responder que você é crente, sim. Uma palavra para você, meu irmão, hoje. A palavra é: coloque o seu coração na presença de Deus de uma maneira que você saiba que a sua vida hoje só pode ter parte com Cristo se você abrir mão de alguma coisa hoje. Aí a pergunta é: quanto lhe custa o Evangelho do Senhor Jesus? Quanto lhe custa? Quanto lhe custa? Quanto me custa o Evangelho do Senhor Jesus? Para sair fora do arraial, tem que custar alguma coisa. Tem que custar a nossa vontade momentânea, terrena e pecaminosa. Tem que custar o peso da nossa vontade egoísta. Você não é egoísta? Eu sou. Eu oro, o Senhor trabalha no meu coração, egoísta, vaidoso, promíscuo, rebelde. Trabalha no meu coração, Senhor. Eu quero nesta noite convidá-lo a nós refletirmos se de fato nós já nos posicionamos. Se nós temos Cristo, não seja aquele que tem Cristo apenas como um ideal religioso. Um ideal religioso, qualquer religião aí transmite, viu, irmãos? É vazio demais. Eu convido você nessa noite a experimentar uma troca. Renda a sua vida ao Senhor. Renda a sua vida ao Senhor. E desfrute da companhia dele aqui. Quem essa semana chorou pelo pecado? Só eu que sou pecador mesmo. Aqui turma é joia mesmo. Você tem chorado pelo pecado que
acomete você? Você tem falado: Senhor, me ajuda a vencer a minha própria natureza. Senhor, ajude a vencer de maneira que doa no meu coração. Porque é um perigo. Pode ser que o pecado já está calacrado no seu coração. E aí você precisa de conversão urgente. Urgente. Você pode ser um eleito de Deus. Eu era um eleito de Deus. Até que chegou o dia de Deus me humilhar, permitindo o resgate. Aí agora eu tenho a alegria de falar: Senhor, como é bom experimentar a tua paz, saber que eu sou um pecador, mas eu agora tenho entendimento e luto contra a minha natureza. O difícil, meus irmãos, é pensar que a igreja pode estar frequentando a igreja e não tem se posicionado para sair fora do arraial e dizer: Senhor, santifique a minha vida, santifique a minha vida. Eu quero terminar e vou destacar aqui: você hoje, um convite, assuma a cruz de Cristo. Adolescentes, jovens, adultos, nós precisamos tanto, irmãos, abrir mão de nós mesmos e amarmos o Senhor Jesus. A palavra de Deus no verso 14 diz assim: olha só a promessa que nós temos. Verso 14, 13 e 14. Nós estamos aqui, meus irmãos, de fato não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Nós aguardamos uma cidade que há de vir. Nós somos separados para Cristo, para desfrutar de uma cidade perfeita. Deus nunca... A minha mãe sempre usou essa frase, e depois que eu ouvi o Hernandes falando, eu falei: olha, faz sentido mesmo. Deus não deve nada a ninguém. Se a sua vida é rendida a Ele, se você abre mão, porque, entendeu bem? Abrir mão é doer, é dobrar o joelho e falar: Senhor, eu preciso vencer essa luta na minha história. Eu não quero que o pecado seja algo natural, cotidiano na minha vida, mas eu quero cada dia ter o coração mais voltado para o Senhor. Entendam isso. Deus está falando comigo, e eu desejo tanto que fale com a igreja Semear, para que nós possamos, sabe o que? Fazer uma troca. Somos peregrinos. Se somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. Nós somos forasteiros. Abra mão de qualquer coisa que Cristo não seja glorificado na sua vida. Abra mão, para que você possa experimentar essa cidade onde o Senhor Jesus, Ele reina. A nossa esperança não se limita a essa vida, ao emprego, às realizações. Pelo contrário, a adversidade vai acabar. Eu fico tão feliz pensando: nossa, lá no céu meu temperamento vai ser perfeito. Oh, Deus santo, que privilégio. Fui fazer uma visita esses dias, o irmão falou assim: ó, depois que passa 40, 50, tudo já complicando, 40, 50, ixi, eu falei: que desânimo é esse? Aí na mesma hora eu respondi: louvado seja Deus, que depois dos 50, 60, 70, 90, tem a eternidade com o Senhor Jesus. Eu termino dizendo: somos do Senhor, amém? Foi pago um alto preço por você. Somos dele, então vivamos para ele. Lá fora, fora do arraial, sofremos com ele, também com ele reinaremos. Louvado seja o nosso Senhor. Se vivemos aqui para ele, um dia estaremos todos, e eu fico tão feliz, porque é cidade é comunitário, Rogério. Vai ter São Paulino, misericórdia, Deus console, vai ter de tudo, mas lavados pelo sangue de Cristo no Calvário, somente esses. Mas você já pensou? É tão gostoso viver em comunhão,
É tão gostoso de estar juntos aqui. Lá vai ser eternamente na presença do nosso Senhor, de maneira comunitária. Pessoal, o papo como é que vai ser bom? E eu quero convidá-los a Ele, o nosso Senhor bendito e Salvador, toda a glória. A Ele vivamos, cantemos para a glória dEle. A Ele todo louvor. Amém? Convido você a ficar em pé. Nós teremos um canto.